momento de explicitar uma distinção conceitual que eu faço usando as 3 expressões: inovação educacional, reforma educacional e mudança educacional. Isso que essas expressões designam lógicas que orientam práticas educacionais, né? Então, há uma lógica da reforma educacional que, dentro da qual as práticas, né, que aí estão situadas, tem certas características, né? A lógica da reforma educacional é uma lógica impositiva, né? Ela é vertical, de cima para baixo. São práticas que têm grande abrangência, né? Frequentemente se identificam essas práticas como políticas educacionais. Elas são, na nossa tradição, ditadas pelo Poder Executivo, né? E além da grande abrangência, junto com essa grande abrangência, elas são muito homogêneas e contam com recursos orçamentários do poder público, então isso confere sustentabilidade, certa continuidade no tempo. Os exemplos são inúmeros, né? Vamos instituir certo programa curricular, vamos estabelecer certos horários e formas de remuneração para a formação de docentes, vamos adquirir determinado mobiliário, vamos priorizar determinados aspectos da educação. Então essas são decisões que partem de cima, se espraiam, né, e obedecem a esta lógica, com essas características, essa lógica da reforma educacional. Há um conjunto de outras práticas que têm outras características que obedecem a outra lógica, que eu chamo de inovação educacional. Em que sentido a inovação? Com a ideia de que as práticas são inovadoras porque são diferentes do costumeiro, diferentes do que costuma ser feito em determinados lugares com certos grupos sociais. Isto essa maneira de ver, eu acho que já tem a vantagem de nos tirar de um beco, digamos, sem saída, que é aquele que associa a inovação quase que exclusivamente ou exclusivamente ao que é completamente original, ao que é novo por completo, né? Dificilmente a gente vai encontrar práticas que sejam totalmente diferentes do costumeiro. O importante é que são práticas diferentes, mas diferentes em relação a algo, né? De tal maneira que você pode encontrar práticas que são diferentes do que se costuma fazer em determinados lugares, que são muito corriqueiras em outros, né? Então, exemplo, professora de Química lá numa escola de nível médio de Ermelino Matarazzo, na periferia leste da cidade de São Paulo, propôs uma abordagem baseada na coleta do que ela chamou lixo da escola, né? Os resíduos sólidos são produzidos na escola. Bom, mas isso é feito em outros lugares, em escolas particulares, no centro de São Paulo e tal. Mas o que é recorrente nas aulas de química? Decorar a tabela periódica. Começa por aí. Decorar a tabela periódica, né? Números atômicos, definições de diagramas, Linus Pauling, coisas assim, né? Enfim, ela fez uma coisa diferente. Mas é importante que ela fez isso diferente em Ermelino Matarazzo. Toda hora há uma professora, um pequeno grupo de docentes, um grupo de estudantes ou de outros ativistas que não são da escola, que são de organizações que não são escolares, que estão realizando práticas diferentes das usuais, que são educacionais da mesma forma, que geram aprendizados. Essas práticas, dentro da lógica que eu estou chamando de inovação, se caracterizam por altíssimo voluntarismo. Elas se sustentam com base na disposição, na vontade dos seus ativistas, que encontram limites, né? No caso de professores, né, considerando o desgaste, que é o trabalho comum, né, recorrente,
essa mesma professora de química vai se empolgar e vai querer se encontrar com a sua turma no sábado, conversar sobre os resultados que estão sendo obtidos, né, sentir a percepção dos alunos e das alunas sobre aquela experiência. E ela, com isso, ela vai deixar de fazer feira, cuidar da roupa, a vida privada, né? E isso vai durar alguns meses, ela não vai conseguir manter isso o tempo todo. Outra característica, né, além do alto voluntarismo, né, ligado a isso, é a intermitência. Então, essas experiências elas surgem a todo momento e elas desaparecem a todo momento. Assim, elas também não têm sustentabilidade porque, em geral, não contam com recursos contínuos, né, como é o caso dos orçamentos públicos. E tem baixa visibilidade. Então, elas não são sustentáveis nem têm visibilidade, como aquelas práticas que eu me referi, situadas na lógica da reforma educacional. Há uma terceira expressão, a expressão mudança educacional, para a qual eu reservo outro significado, que é a da alteração, que alguns chamariam de sistêmica, das práticas educacionais. Uma alteração de conjunto e sustentável, que não consegue ser obtida exclusivamente pelas práticas da lógica da reforma, nem exclusivamente pelas práticas do que eu estou chamando de inovação educacional. Estas outras implicariam, do meu ponto de vista, um outro padrão de relações entre Estado e sociedade civil, e no interior do Estado e no interior da sociedade civil, de maneira que elas concretizassem a produção democrática de políticas educacionais. Né? De políticas educacionais que combinassem, né, a atuação de múltiplos agentes educacionais. Uma atuação mais ou menos coordenada de uma multiplicidade de agentes educacionais que incluem esses que a gente chama de alunos, que incluem esses, né, estudantes, que incluem os familiares, que incluem os profissionais escolares, que incluem todos os níveis de escolaridade e que incluem organizações que não são escolares, que incluem os 3 níveis de governo, municipal, estadual e federal, que inclui os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Esta é a perspectiva que eu vejo que pode ser situada dentro do que expressaria a lógica que eu estou chamando de uma mudança educacional. Bom, supondo tudo isso, ocorre também que nós, no Brasil, desconhecemos grandemente essas práticas. Existe uma dedicação às políticas educacionais, é isso que eu estou chamando de lógica da reforma, e de modo geral a gente conhece muito pouco essas outras muito efêmeras, né, e constantes, que são práticas de inovação. Eu fiz um esforço de procurar detectar, caracterizar, compreender algumas dessas práticas de inovação.